Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. Onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta do Senhor, à porta da casa do Senhor, e permanecer nas tendas do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e nesse momento em que nós vamos expor a tua palavra, que as verdades contidas nela possam encontrar morada em nossos corações. Que nós possamos ser instruídos, confrontados e moldados de acordo com a tua vontade, que será revelada, que está revelada pela tua palavra. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Quem já não ouviu esse tão famoso verso, né? E eu quero apresentar aqui nesse Salmo 84 uma leitura sobre o que o salmista quis dizer quando ele fala que tinha saudade do templo. E em alguns momentos nós nos encontramos em situações que nós não queríamos estar. E essa é uma das situações aqui. Os salmistas aqui, filhos de Corá, eles estão falando de um momento em que o rei está fugitivo, em que ele está afastado e está numa situação difícil. E nós também nos encontramos muitas vezes em situações que nós não escolheríamos para nós mesmos. Talvez nós não estamos num relacionamento que nós deveríamos ou queríamos estar. Ou talvez sim, nós estamos num relacionamento, mas que no final não era nada daquilo que a gente esperava. Talvez nós estamos agora passando por um momento em que a nossa saúde não é o que nós queríamos que ela fosse. Talvez nós estamos passando um momento em que a nossa fé ela não está mais tão forte como nós queríamos que ela estivesse. E talvez o sentimento da presença e do amor desse Deus tão bondoso que nós cantamos aqui não seja mais tão forte nas nossas vidas. Talvez nós, quando pensamos na paz como um rio, esse rio parece que secou à nossa frente. E parece que sobrou um árido. E essa ideia da presença de Deus, ela geralmente, em alguns lugares, ela é relacionada ao lugar. O que não é errado, porque no Velho Testamento, quando nós ouvimos falar da presença de Deus, estávamos sempre direcionados ao tabernáculo, ao templo, ao lugar onde a presença de Deus estava. Mas depois do advento de Cristo, isso mudou. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso direto ao Deus. Mas ainda assim, alguns de nós ainda carrega esse mantra ou esse conhecimento de que a presença de Deus está na igreja. Eu amo estar na presença de Deus. Eu estou lá todo domingo de manhã, estou na escola dominical, estou no culto, estou nas reuniões de oração, estou fazendo visita, eu estou nos grupos no sábado, porque eu amo estar na presença de Deus. E a presença de Deus para nós, ela está atrelada ao local, a um lugar. Mas será que é isso que é a presença de Deus?
E é exatamente isso que o salmista vai nos explicar aqui. E tem duas afirmações que nós, como cristãos, devemos entender quando falamos sobre os salmos. Porque os salmos eles podem ser classificados de duas maneiras, ou nós podemos colocar duas classificações nele. Primeiro, eles são uma anatomia da nossa alma. Por que nós nos identificamos tanto com os livros dos salmos? Porque ali está descrita a nossa alma. Ali você vê o salmista chorando, reclamando, com raiva, ansioso, com medo. Então os salmos descrevem todas as emoções que nós temos, que nós sentimos. Então o livro dos salmos é um livro muito fácil e gostoso de ler. Porque parece que nós estamos lendo uma descrição de nós em determinados momentos. Só que nós temos que ter em mente também, que é o segundo ponto do livro dos Salmos, que esse saltério, esse cenário de Israel, ele não só descreve as nossas emoções, mas eles direcionam as nossas emoções. Todas as emoções que nós vemos aqui os salmistas descrevendo, seja ela alegria, é alegria no Senhor. Seja ela tristeza, é a falta do Senhor. Mas todas as emoções, elas são direcionadas a Deus. Então, todas as vezes que nós falarmos sobre os salmos, nós temos que ter isso em mente. São emoções que nós sentimos, todos nós temos, mas que tem que ser direcionada a Deus. E agora que nós já temos essa parte já resolvida, o Salmo 84 eu vou falar sobre ele usando uma interpretação desenvolvida por Walter Brueggemann, que ele descreve os salmos, todos os salmos, em três partes. Nós poderíamos dizer que os salmos são salmos de orientação, reorientação e desorganização. O que isso significa? Salmos de orientação é quando você vê o salmista cantando, alegre, feliz, que bom estar na sua presença, que bom estar nos seus átrios. Ele tem a adoração dele e a mente dele orientadas. Orientação significa o quê? Nós temos um ponto fixo que é o nosso alvo. E o alvo de todos os salmos é Deus. Então, quando nós estamos orientados, tudo aponta para Ele. Salmos de reorientação são aqueles salmos em que o salmista está meio confuso e inicia, lembra do o Salmo 13? Senhor, me escuta, ouve a minha oração, fala comigo. E já no meio, depois do salmo, ele fala, ok, eu entendi. Salmo 121, eleva os meus olhos, para onde me virá o socorro? Ok, meu socorro vem do Senhor. Eu estou reorientado, eu estou caminhando. Mas também tem salmos de desorientação. Quando o salmista está, o que fazer? E agora? Por que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor não me ouve? E esse Salmo 84, ele contém esses três temas. Nós vamos ver o salmista aqui, ele apresentando esses três elementos no mesmo salmo. Os 4 primeiros versos do salmo é uma pessoa orientada. É uma pessoa que está na presença de Deus. Ela está usufruindo de tudo aquilo que a presença de Deus tem a dar. Aí nós vamos ver do verso 5 ao 8, a pessoas que estão sendo reorientadas, que estão a caminho, o salmista vai dizer, eles estão no átrio, estão ali na porta de entrada para ir para o santuário. Eles já sabem para onde ir, mas eles ainda estão nessa caminhada. E os versículos finais, de 9 a 12, nós vamos ver aqui o salmista falando de pessoas que estão desorientadas. Deus, para que lado eu vou? Aonde está? Qual é o meu alvo? Muitas pessoas hoje já desfrutam desse lugar da presença de Deus. Mas tem pessoas ainda que estão desorientadas. Essas são aquelas pessoas que estão no seu quarto dizendo, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Nós achamos que quando falamos sobre isso, nós falamos assim, não, isso é uma pergunta de alguém sem fé ou alguém descrente. Mas o salmista está falando aqui de pessoas que conheciam, mas que em determinado momento estão no quarto dizendo, Senhor, por que me abandonaste? Buscando orientação. Por que eu não sinto a sua presença? E talvez hoje você seja essa pessoa. Talvez hoje você é essa pessoa que, quando sair daqui, quando sai de uma reunião dessa e chega no seu quarto, você não encontra a presença que o salmista está falando.
Você tenta fabricar uma presença. Nossa, foi tão bom, eu senti a presença, mas quando você está sozinho lá no seu quarto, você não sente nada. Parece que tem um vazio, uma ausência. E esse salmo vai falar para nós, para as pessoas que são desorientadas. Mas primeiro vamos definir o que é uma pessoa orientada, ou uma pessoa que está na presença de Deus. E a gente começa no verso 1, quando o salmista já inicia dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são. Em algumas versões da Bíblia, talvez, eu acho que na NVI, vocês vão ver quão agradáveis são os teus tabernáculos. Mas no original, quando foi traduzido do hebreu para Septuaginta no grego, está lá: quão amáveis. Quão aprazível é. Porque tão agradável, ele dá uma ideia de o salmista olhando de fora para o templo, dizendo: que bonito, que coisa maravilhosa que é esse santuário. Mas com amável, ele dá aquela sensação de assim: uau, que maravilhoso é esse lugar. Uau, quão grande é esse Deus. Esse é o sentido desse quão amável. Esse aqui é o salmista olhando: uau, o teu santuário, a tua presença. A segunda característica, no verso 2, quando ele está no átrio, é quando ele diz: a minha alma anela. Mas perceba que ele ainda está no átrio, ele está entrando ainda, ele não chegou. Ele tem os seus desejos direcionados ao local certo, mas ele ainda não chegou lá. E essa palavra deseja, quando vai falar que o salmista deseja, ela tem um significado muito grande que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando fala que o salmista deseja, todo desejo, ele cria uma necessidade. Toda necessidade, ela precisa de uma demanda. E toda demanda, ela quer o quê? Que seja atendida. Então, o que isso significa? Que quando você tem algum desejo no lugar errado, quando você tem os seus desejos direcionados ao local errado, você vai criar uma expectativa para isso. Isso vai te gerar uma demanda. E isso vai te frustrar. E geralmente é isso que acontece quando as nossas forças ou o nosso entendimento está direcionado para o local errado. Quando nós estamos desorientados. Quando as nossas ansiedades são colocadas em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. Porque nós criamos um desejo para aquilo, nós queremos que aquilo aconteça, aquilo apareça na nossa frente, mas nós estamos direcionados para o local errado. E estamos fadados ao quê? Descontentamento e decepção. O desejo que virou para você uma necessidade, que você criou uma demanda, que você criou uma expectativa, e que ele vai te dar é só aquilo que o salmista está dizendo aqui. Só na presença de Deus é que nós teremos os nossos desejos e as nossas emoções, elas orientadas. E se o teu desejo não estiver no lugar certo, eles vão te dominar, eles vão te massacrar e eles vão te humilhar. Esse é o perigo de ter os nossos desejos, os nossos sentimentos na direção errada. E a primeira parte, o primeiro lugar aqui amável, o segundo lugar de emoção, é no versículo 3, quando ele vai dizer: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes e os teus altares, Senhor, Deus meu. O que ele está dizendo aqui não é literalmente os andorinhas ou os pardais fizeram ninhos lá no altar, porque não era permitido, tá, gente? Não tinha ninho lá. Mas o que ele quer dizer com isso? Quando a gente lê, o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou para si, ele termina: e eu encontrei os teus altares. Eu encontrei os teus altares na tua presença. E quando nós vemos falando sobre pardal, o pássaro no Novo Testamento, a gente sempre relaciona isso, está sempre relacionado ao cuidado de Deus. Só que quando a gente vai para o Velho Testamento, quando está falando sobre pássaros e animais, o contexto aqui é mais para fragilidade. Então o que o salmista estava querendo dizer aqui com andorinha, encontrando o ninho ou encontrando o altar? O que ele está dizendo aqui é que quando ele está na presença de Deus, quando ele está no átrio, quando ele está no templo, ele encontra ali
proteção, ele encontra ali um ninho, ele encontra ali um lugar onde ele pode demonstrar a fragilidade que ele tem e saber que ele vai ser protegido. Porque o passarinho lá no ninho, ele está protegido, ele está guardado. E essa é a sensação que o altar traz para o salmista. Ali é o lugar onde eu posso demonstrar a Deus a minha fragilidade e eu sei que eu vou ser cuidado, eu sei que eu vou ser amparado, eu sei que eu vou ser transformado. Por isso ele diz, ali é um lugar de ninho, ali é um lugar onde eu encontrei casa, eu encontrei segurança. Então as características de um lugar da presença de Deus é o quê? É um lugar amável, é um lugar onde as nossas emoções são direcionadas a Ele, e é um local onde as pessoas frágeis podem ser frágeis. E o quarto ponto, no verso 4 vai dizer, bem-aventurados os que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente. E o que ele quer dizer com isso? Que no estado da presença de Deus, quando nós estamos lá, nós desfrutamos tanto da sua presença que não há tempo para mais outra coisa. É o mesmo que Paulo está falando lá, orai sem cessar. Por quê? Porque eu não tenho tempo para mais outra coisa. A presença de Deus, estar ali na presença de Deus, ela me preenche de tal modo que eu não tenho tempo para murmurar, eu não tenho tempo para qualquer outra ação que me tire daquele momento de desfrutar a presença de Deus. Então esse lugar da presença de Deus, ele nos causa isso. Por que nos causa isso? Porque primeiro nós encontramos o que lá? Amor, cuidado. Segundo, nós encontramos o que lá? Proteção. Nós encontramos na presença de Deus um lugar onde eu posso ser eu, Davi, e apresentar para Ele as minhas fraquezas e fragilidades, sabendo que ele vai cuidar delas, que Ele vai trabalhar nelas, que Ele vai trabalhar ao meu favor, sabendo que ali eu posso ser verdadeiro, sabendo que Ele não vai nunca ali esfregar na minha cara e me acusar, mas não, Ele vai cuidar e me tratar e me proteger. E quando eu tenho todos esses ingredientes juntos, desfrutar da presença de Deus não me dá tempo de mais nada. Eu não tenho tempo de perder com mais nada, eu quero estar ali. Eu quero que esse momento dure para sempre. Aquela sensação, já ouviu falar? O já e eu ainda não? Esse é o lugar em que geralmente muitos de nós temos dificuldade de estar. É bonito de ouvir, né? Dá uma sensação gostosa, vontade. Nossa, como é que eu faço para ir para lá? Porque muitos de nós ainda não estamos nesse lugar. Muitos de nós ainda estamos com o segundo grupo. Os grupos que foram reorientados. Nós vislumbramos toda essa maravilha, toda essa beleza. E nós ainda estamos peregrinando para lá. Ainda estamos caminhando para lá. E talvez esse seja você agora. Esse seja você nesse grupo. No verso 5 vai dizer, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aqui a primeira característica daqueles que estão indo em direção à presença é que essas pessoas são fracas. Essas pessoas chegam lá como passarinhos. Mas para chegar lá, essas pessoas passam por um processo de enfraquecimento. E para que enfraquecimento? Para que eles possam encontrar somente em Deus a força necessária. E aí é que está o problema. E aí é que vem a dificuldade. Por quê? Porque o salmista vai falar, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E a ideia aqui é de que nesse processo de ir à presença de Deus, nós sim vamos ser cuidados por Ele. O cuidado dele vai estar todo o tempo conosco. Mas Ele vai precisar fazer algumas coisas na nossa vida. E a primeira delas é eliminar qualquer vestígio de autossuficiência que ainda existe em nós. Qualquer coisa que ainda tem em nós que nos cause suficiência, que diga, eu tenho capacidade. O caminho até a presença de Deus, ele é difícil, porque Deus vai esticar, até que não sobre nada das suas próprias forças, até que você entenda que é dessa presença que você precisa. Enquanto você tiver ainda no seu coração, quando nós estivermos nessa caminhada, carregando a nossa autossuficiência,
se prepare. Porque para chegar no lugar da presença de Deus, nós precisamos nos esvaziar da nossa suficiência. Nós precisamos entender que a nossa força está em Ti, que a nossa força está em Deus, que a nossa vida está na mão de Deus. E Ele vai nos enfraquecer. E Ele vai tirar todas as nossas fontes de força. Porque quando nós estivermos no lugar, enquanto nós ainda estivermos nesse lugar de zona de conforto, nós não vamos descobrir uma vida de fé. Nós não vamos descobrir o que é ter fé em Deus. E Deus, Ele é especialista em fazer isso, tá, gente? Ele é especialista em pegar as pessoas que gostam muito de ser autossuficiente e, peraí, eu não sou muito de colocar muitos testemunhos na mensagem, mas isso me leva, antes, quando meu filho Nicolas ia nascer, ainda lá no Brasil, eu resolvi sair de uma empresa que eu trabalhava. Uma multinacional muito boa, salário bom, a vida meio, né? Eu resolvi que não, vou sair e tal, e a esposa, né, sempre, mas por que você vai fazer isso? Não faça isso. Não, eu vou sair. Por quê? Não, se eu sair e der certo, eu arrumo outro. E eu sempre fazia isso. Pegava o meu currículo, falava, dá uma olhada no meu currículo. Meu currículo tinha 3 páginas aqui, frente e verso. Dá uma olhada nisso aqui. Onde eu quiser, eu vou. Para onde eu quiser trabalhar, qualquer empresa vai me... Vou. Eu passei 1 ano e 4 meses e 22 dias e algumas horas aprendendo que não é assim que funciona. Eu vou te mostrar quem é que pode. Eu vou te mostrar quem é que manda. Eu vou te mostrar que você sem mim não é nada. Eu vou te mostrar que todos esses anos de experiência que você tem aí não serve para nada. Você precisa de mim. Você precisa confiar em mim. E foi 1 ano e 4 meses e 22 dias e muito aprender. E Ele faz isso para que a gente possa ver realmente que vale a pena. E por que eu digo isso? Porque esse não foi a primeira vez que Deus nos tratou. Obrigado. Uma água aqui, me perdoe. Esses momentos de Deus tratar com a gente, geralmente eles... Não é só uma vez, né? Geralmente a gente vai... E por que isso? Aí a gente vê aqui no verso 6. O qual, passando pelo vale árido, aqui no original, ou vale de Baca, e no original aqui a tradução, vale de lágrimas. O qual, passando pelo vale de lágrimas, faz dele um manancial. E esse vale de lágrimas, ele geralmente ele vem, e ele vem. E se você está pensando aí, não, minha vida está boa, até agora não tive nada disso, então se prepara, tá? Não estou profetizando não, mas se você quer chegar na presença, você vai passar por esse vale de lágrimas. Porque você precisa experimentar uma coisa que só lá você vai entender, só lá você vai receber. É nesses vales, é nesses momentos que você olha para um lado e para o outro. E não tem mais nada e nem ninguém. É que você recebe uma coisa que só Deus pode te dar, que é o refrigério dele. Alguém que experimentou o refrigério de Deus, ele não consegue mais se tornar a mesma pessoa. Quando você está numa situação em que você olha, que todas as suas forças já se esvaíram, que todos os seus esforços já foram, que todas as pessoas que podiam te ajudar não estão mais do seu lado, e você se encontra num vale de lágrimas, e você recebe o refrigério de Deus, como o salmista vai dizer, como uma chuva de outono. Que maravilha que é sentir o cuidado de Deus. No momento que você está tão frágil, achando, Deus, e agora? Onde tu estás? E eu vou colocar mais um testemunho aqui. Nesse momento em que eu já estava defiando de tudo e não tinha mais nada, tinha perdido já a casa, já estava saindo, um momento em que eu ia colocar meus filhos no carro, algumas bags de roupa e para onde vou agora? Sem casa, sem trabalho. E eu orei para Deus numa chuva torrencial, sozinho no carro. E eu falei, e agora? E agora? O Senhor me trouxe para cá, para esse vale, e agora?
E eu apertei o play no rádio, tinha um CD dentro do carro que eu não sabia. E aí começou a tocar uma música que dizia assim: quando você está num lugar em que todos os seus medos te atacam, em que todas as suas forças se foram, lembra, eu cuido de ti. Como é gostoso sentir o refrigério de Deus. E às vezes nós protelamos e falamos, mas eu não quero passar por esse lugar, mas é lá que você vai ouvir, eu cuido de ti. Eu amo você. Está doendo? Eu estou com você, mas eu amo. Você precisa passar por isso. Não só para entender o quão bom é a minha presença, mas o quão bondoso e maravilhoso eu sou. Quão cuidadoso e detalhista eu sou com a sua vida. É difícil quando nós passamos por esse vale de lágrimas aqui, porque muitas questões vêm na nossa cabeça. Mas as promessas de Deus que não voltam atrás, que não ficam vazias, eu estarei com você, eu cuidarei de você. E é lá que você vai aprender o quão grande é. É lá que você já vai aprender a cantar essas canções aqui com verdade no coração. É lá que você vai cantar quão grande é esse Deus, porque eu vi a grandeza desse Deus na minha vida. E esse vale de lágrimas, ele não precisa acabar para que a gente experimente esse refrigério. Para que a gente experimente o cuidado de Deus. Porque o cuidado de Deus, ele vem ainda lá nesse processo, nesse caminho que nós estamos. Nós já estamos sendo cuidados por Ele. As pessoas que estão passando por esse processo de reorientação, elas estão sendo enfraquecidas pelo meio do vale de lágrimas, para serem forjadas e colocadas a sua confiança somente no Senhor. E quais são as características daqueles que de alguma forma eles estão afastados? E estão impossibilitados de chegar lá. Porque é o final do Salmo, quando ele vai falar que ele queria estar lá. E provavelmente aqui ele está falando de Davi, porque apesar de não ser um salmo de Davi, os salmos eram direcionados ao rei, a Davi. E ele está falando do seu ungido. Senhor, olha o rosto do seu ungido. Ele queria estar lá, mas ele não está. E como que agem essas pessoas? E talvez essas pessoas, talvez este aqui, seja você, que não tem mais desejo, que não vê mais sentido na adoração, que uma nuvem se colocou sobre o céu e que você já não tem mais interesse, perdeu o interesse de fazer muitas coisas. Talvez você esteja no momento da sua vida onde o céu fechou, e você está cansado, e você está dizendo, eu não vou conseguir. Esse final do verso 8, quando ele está dizendo aqui, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O que isso significa? Que mesmo lá, desorientado, ele descobriu, olhando e vendo que não há para onde ir. Então o que ele faz? Ele clama. Ele clama. Mesmo no silêncio de Deus, ele clama. Mesmo no tempo que Deus sem o responder, ele clama. Ele ora. E ele continua. Porque ele sabe que a presença de Deus é o que ele anela. A presença de Deus é o que ele precisa. No verso 12 ele vai dizer que o Senhor dos Exércitos, ele vai falar como felizes são os homens que confiam em ti. A pergunta é como a pessoa pode experimentar o Senhor em meio aos seus vales? Como que nós podemos experimentar a presença ou o cuidado de Deus em meio a vales tão difíceis? Porque é possível sim nós sorrirmos em meio ao vale. É possível nós sentirmos alegria em meio ao vale. Porque ela não está presa às nossas situações, às nossas circunstâncias. Não são as nossas circunstâncias que determinam o tamanho do nosso Deus. Ok, Jesus mora em mim.
Mas o salmista está falando aqui a mesma ideia que Paulo fala em Efésios 3. O Espírito Santo habita em você, mas ele quer fazer morada aí. E fazer morada significa que ele vai decorar essa casa aí do jeito que ele quiser. Do jeito que ele sabe que deve ser feito. E essa busca ela foi facilitada para nós. Quando Cristo rasgou aquele véu. Quando nós obtivemos agora o acesso ao Santo dos Santos, nós não precisamos mais esperar um ano para levar as nossas ofertas ou fazer qualquer tipo de pedido. Paulo vai falar, em muitos momentos, existe essa intensidade de buscar a Deus, de buscar o lugar do Senhor. E nós precisamos entender que a presença de Deus ela não pode ser presa em um lugar. O lugar da presença de Deus ela não é um templo, ela não é os eventos da igreja, mas ela é esse relacionamento com Deus. Mas a igreja, ela também deve ser o lugar onde a presença de Deus ela vai ser demonstrada. Como? Da mesma forma. Sendo um lugar amável. Sendo um lugar onde as emoções são direcionadas para o lugar correto. E sendo um lugar onde as pessoas podem ser frágeis e transformadas. A primeira parte do nosso texto nos ensinou a sermos amáveis, amar uns aos outros, construir um lugar para o Senhor, é construir uma igreja amável. Segundo ponto, construir uma igreja onde os desejos são direcionados a Deus. E aqui é importante lembrar que geralmente as confusões que acontecem dentro da igreja não é porque a lei do Senhor foi quebrada, mas foi porque desejos egoístas não foram cumpridos. Por isso que a igreja é um lugar onde os desejos devem ser direcionados a Deus. E o terceiro ponto, é um lugar onde as pessoas podem ser elas mesmas. Elas podem demonstrar a sua fragilidade. Elas podem se achegar a você e conversar, e chorar, e falar das suas fraquezas, porque esse é o lugar onde nós vamos ser transformados. Para a presença do Senhor se fazer presente, não só na nossa vida, mas no local onde nós cultuamos, nós precisamos criar esse ambiente dessa mesma maneira que nós criamos para nós. Espere no Senhor. Quando nós falamos sobre vales, como nós falamos sobre dificuldades, não é um tema muito comum e agradável para os dias de hoje. Onde nós estamos sendo sempre ensinados a buscar a nossa felicidade. No matter what. Não importa onde, não importa como. Você precisa fazer o que for possível para ser feliz. Você não pode aceitar as dificuldades, ou você não pode passar por dificuldades. Mas eu tenho uma notícia para vocês. A vida do cristão ela é assim. Até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, uma boa parte da nossa caminhada aqui vai ser no vale de lágrimas. E isso não significa nem um pouco que Ele não nos ama, ou que Ele nos ame menos. Mas isso significa que Ele quer mostrar para mim e para você o quanto eu cuido de você, o quanto eu amo você, o quanto eu me importo com cada detalhezinho da sua vida. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos nos desfazer da nossa autossuficiência e confiar no nosso Deus. E entregar a Deus tudo isso que nos aflige, tudo isso que nos tem nos trazido para esse lugar de tristeza, de desconfiança, de às vezes questionar Deus aonde tu estás, eu não vejo, mas fazer como o salmista, eu vou clamar. Ainda que eu não ouça a sua voz, ainda que a resposta está demorando para vir, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar. Mas e se demorar? Eu vou esperar. E depois, continue esperando. Porque a espera é a nossa dependência dele. É dizer, Deus, eu dependo de ti e eu vou esperar na tua vontade ser feita. Então, quando nós nos estivermos direcionando a presença de Deus, nós precisamos ter isso em mente. Que esse lugar da presença de Deus, esse lugar amável, esse lugar de ninho, de proteção, ele deve não só estar em nós, mas ele deve ser
compartilhado. Nós precisamos agir assim como uma igreja, que vai ser um ninho. E que nós possamos lembrar, meus irmãos, que muitos desses vales vão vir na nossa vida, de diferentes maneiras. Para alguns pode ser saúde, para alguns pode ser casamento, para alguns pode ser trabalho, pode ser relacionamento pai, filho, irmão, irmã. Eles virão. Mas a palavra diz, tenha bom ânimo. Não é porque eu e você vencemos, não. Mas é porque Ele venceu. Não depende de mim e de você. Depende daquele que já venceu. E a pergunta é, se Ele já venceu, o que é que nós tememos? Se Ele já venceu, o que é que nos causa temor? Então o salmista vem nos dizer mais uma vez hoje, tenha bom ânimo, se alegre em estar na presença, busque a presença de Deus, busque a verdadeira presença de Deus, busque estar com Deus, busque esse relacionamento com Ele e espere pelos refrigérios e vai valer a pena. Amém, meus irmãos?